Muito boa noite. Primeiro quero cumprimentar o nosso presidente Rogério, que me incumbiu dessa responsabilidade hoje de conduzir essa audiência pública. Boa noite a todos os vereadores presentes. Boa noite aos nossos cidadãos e cidadãs que se fazem presente aqui também. Agradecer especialmente aqui hoje a presença do Dr. João, do Dr. Rogério, representando o Poder Executivo, o Dr. Tiago, representando hoje aqui o nosso sindicato dos empregados públicos do município de Anhembi. E hoje, especialmente aqui, nessa audiência pública, para tratar de dois projetos de extrema importância para o nosso município, né, que tem gerado diversas dúvidas, muitos questionamentos. Então, hoje é uma oportunidade aqui de nós termos alguns esclarecimentos por parte do Poder Executivo, que é quem teve a iniciativa desse projeto. O sindicato, através do Dr. Rogério aqui, agradeço especialmente também a presença do presidente do sindicato, Mauri. Obrigado também, Mauri, por estar presente aqui. O sindicato vai fazer as suas considerações a respeito do projeto também. Na sequência, eu vou abrir espaço, primeiramente, aos vereadores, para aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, para ficar constando aqui também. E também, na sequência, aos demais cidadãos aqui, os funcionários, as funcionárias públicas que estão aqui presentes também, terão a oportunidade de fazer os seus questionamentos. Tá ok? Não vou me alongar muito, porque eu estava com saudade de falar no microfone aqui, certo, Marquinhos? Acompanhou bastante tempo. E se eu ficar mais tempo aqui, o pessoal vai começar a ficar bravo comigo. Então, dando sequência aqui, na nossa sistemática hoje aqui, eu vou primeiro passar para o Dr. João, para o Dr. Rogério, para que façam as apresentações dos dois projetos. Esqueci de mencionar os projetos, né? O primeiro é o projeto de lei do Executivo número 4 de 25, o qual dispõe sobre as normas do estágio probatório no âmbito da administração municipal, em consonância com o que trata o artigo 41, é isso que está aqui? 41 da Constituição Federal. E o outro é o projeto número 5, projeto de lei número 5 do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores públicos da administração direta e indireta, sobre o processo administrativo disciplinar e da outras providências. Tá certo? Então, sem mais demoras aqui, eu passo a palavra ao Dr. João e ao Dr. Rogério. Vocês vão querer fazer uso do microfone aqui? Prefere aqui? Pode ser? Então, por favor. Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou João Santini, sou procurador municipal, mestre em Direito Público, advogado militante também na área empresarial, procurador de outros municípios em tempos remotos, carreira que me levou até aqui, nesse privilégio de poder contribuir um pouquinho com a norma municipal para vocês, né? Esse tema que a gente, aliás, esses dois temas que a gente trouxe aqui, os quais, aliás, eu entendo que seja de extrema relevância, como o Rodrigo apresentou, são benéficos, na nossa visão aqui, para todas as partes. Tanto para a prefeitura como executivo, como gestor e responsável pela gestão da coisa pública, como também para os próprios servidores e demais interessados, né? De um lado, o estágio probatório, que possui raízes na própria Constituição Federal e nos indica que, após 3 anos de efetiva atividade no serviço público, sempre por meio de concurso público, né, o servidor adquire a efetividade, a estabilidade. Só que para isso precisa de regulamentação. E a ideia aqui é trazer a nossa regulamentação. Nós temos no país mais de 5.000 municípios. Vocês sabem muito bem, mais do que eu aqui, os nobres vereadores.
Temos também 26 estados da federação, mais o DF, temos a própria União, Poder Executivo Federal. Por que eu estou trabalhando com essa perspectiva? Porque eu tenho absoluta convicção, viu, doutor Tiago, ao qual cumprimento aqui, que cerca de 90% ou 95% desses entes federativos têm a sua própria regulamentação a respeito do estágio probatório. E a INB? A INB não tem. Então, uma das minhas primeiras frentes de trabalho, quando eu ingressei aqui na Procuradoria, através de concurso público, foi fazer uma revisitação das normas básicas que são aplicáveis a todo e qualquer ente federativo e aqui, para a nossa realidade, estão escassas. E uma dessas ausências normativas, desse vácuo normativo que a gente percebeu, foi justamente a questão relacionada ao estágio probatório. Cada município tem a sua especificidade. E o projeto de lei, no final das contas, ele vem, como falei agora há pouco, com o intuito de contribuir para a efetivação dessa regulamentação. Porque qual que é a ideia aqui? Que a gestão seja eficiente, que a coisa pública seja eficiente e entregue serviços de qualidade, prestação de assistência social, enfim, sempre com qualidade. Para isso, tal qual numa iniciativa privada, por exemplo, nós precisamos de bons servidores. Servidores que tenham aptidão para exercer a sua função, que tenham também disponibilidade, que saibam lidar com subordinação, que saibam, aliás, dominar a técnica necessária. Nós estamos correndo esse risco sempre que há, por exemplo, um concurso público em aberto. A gente abre um concurso para arquiteto, abre um concurso para engenheiro, para advogado, para médico. E às vezes a pessoa que aqui ingressa não tem as aptidões necessárias para atender o que a gente precisa. Pode até ter o diploma, mas será que na realidade é um bom profissional? De que adianta ser um bom procurador tecnicamente falando, se o procurador não atende a população, se o procurador perde prazo, se o médico passa uma receita errada? E a gente tem o mecanismo do estágio probatório para quebrar esse paradigma. Porque se ele não for um bom profissional, ele não vai passar no estágio probatório. E ele não vira um servidor efetivo. Na iniciativa privada isso é muito fácil, né? O patrão contrata, não gostou, demite. Aqui na administração pública é um pouco diferente. Qual que é a regra, né? A regra que talvez vocês tenham como uma premissa de atuação. Se é servidor público, não pode ser demitido. Não, não é bem assim. Isso pode ocorrer dentro de regras. E o que a gente propõe aqui dentro do estágio probatório, né, dessa normativa que vai regulamentar isso, é estabelecer critérios. Critérios objetivos, critérios normativos, que deem segurança tanto para a gestão pública, para a atual gestão e para as futuras gestões, como também para o próprio servidor. Imaginem vocês que um servidor que atua com bastante assiduidade, com bastante técnica, com compromisso, mas por alguma questão subjetiva, né, tem alguma indisposição com o seu superior. No momento da avaliação do estágio probatório, a gente pode imaginar aqui, hipoteticamente, que esse superior vai, entre aspas, reprovar indevidamente o servidor. Mas espera aí, a normativa visa garantir os direitos dele também. Porque se existe uma normativa dando regras, estabelecendo diretrizes, princípios para avaliação, isso acaba, por qualquer perspectiva, vinculando as partes interessadas, ambas as partes, tanto o administrado como administrador. Então, o que a gente propõe aqui, dentro da normativa do estágio probatório, é a aprovação, obviamente com o espaço necessário para o debate. A gente propõe aqui algumas diretrizes de avaliação que são inspiradas em outras leis já existentes. Né? Nada aqui foi criado ao acaso. Nada aqui saiu, né, da nossa cabeça, digamos assim. Tudo foi matéria de fonte de inspiração em outras leis municipais, em outras leis estaduais e até a federal. Naturalmente, aí cabe o espaço para trazer a especificidade para o caso concreto.
E da mesma forma, já avançando aqui na discussão do outro projeto de lei que diz respeito à regulamentação do processo disciplinar, a perspectiva também segue esse mesmo caminho. Cada ente público, municípios, Estado e União, tem a própria competência para, dentro da sua própria territorialidade, dentro da sua própria região administrativa, estabelecer normas a respeito do processo administrativo disciplinar. E a gente não tem isso. São, né, mais de 5.000 municípios, os estados, a União, e quase a maioria, aliás, quase a totalidade desses entes federativos tem regramentos próprios para o processo disciplinar. A ANEEL não tem. Foi mais um projeto de lei, foi mais um ponto de atenção que particularmente eu notei quando eu ingressei aqui na Procuradoria via concurso público. E também para tentar deixar o debate um pouco mais democrático, no sentido de trabalhar com palavras e expressões mais populares, né, que não sejam fugindo mesmo do juridiquês, o processo disciplinar, dentro de outra perspectiva, pode ser traduzido como uma garantia também para os próprios servidores de que não serão, né, de alguma forma, punidos sem o devido processo legal. Na mesma perspectiva do estágio probatório, onde vai a proposta vincular ambas as partes, administrador e administrado, também a proposta referente aqui ao processo disciplinar vai nesse mesmo caminho, nessa mesma perspectiva. Porque o que a gente quer? Agente administrado, agente administrador, nós, cidadãos. Nós queremos uma boa gestão pública, que seja eficiente. E para isso nós precisamos de servidores que sejam eficientes. Né? Eu dei alguns exemplos de médicos, engenheiros, mas podemos estabelecer inúmeros outros casos, inúmeras outras hipóteses onde a gente pode encaixar uma situação parecida com essa aqui. Imaginem vocês aí, por exemplo, um motorista que por algum motivo se recusa a fazer o trabalho dele. Se fosse na iniciativa privada, ele seria punido, de repente, com uma demissão sem justa causa, o que está dentro da normativa da CLT. Mas nós não podemos fazer isso, nós, enquanto gestão pública. Nós temos regras específicas. Né? O artigo 37 e os seguintes da Constituição nos vincula a isso. Mas isso não diz respeito apenas ao interesse da administração, mas também do administrado. Porque, nesse caso hipotético, imagine que o motorista se nega repetidamente a levar os pacientes para a Unesp ou para qualquer outro tipo de atendimento ambulatorial. Se fosse na CLT, ele seria punido com uma demissão sem justa causa. Mas aqui, o que a gente faz? A gente tem que obedecer um processo. Houve uma falha? Vamos ouvi-lo. Temos relatos aqui de que há uma reiterada falha da sua prestação de serviço. Antes de qualquer demissão, antes de qualquer punição, quero te ouvir. O que você tem a dizer? A defesa, o direito à defesa, o direito ao contraditório, ele está mais que explicitamente previsto na Constituição. E a intenção aqui, de novo, é fazer tanto que os interesses da administração como do administrado sejam defendidos, percebidos e garantidos. Porque numa situação dessa, se a pessoa estiver errada, naturalmente ela vai ter esse caminho de ser excluída dos quadros do funcionalismo público. Mas desde que observada de maneira inequívoca e inegociável o direito dessa pessoa à defesa. Essas são as regras estabelecidas para todo e qualquer município, para todo e qualquer ente federado, para a União também. Então, o projeto de lei do processo disciplinar estabelece regras de como se procede, como se deve proceder no caso de uma eventual falha na prestação do serviço. E aí envolvendo até mesmo nós, procuradores, dentistas, motoristas, médicos, enfermeiros. E a conjunção do projeto de lei, do processo disciplinar, que garante direito de defesa, recurso, né, oitiva de testemunhas, laudo pericial, se for o caso, conjugado com a questão relacionada à aprovação do projeto de estágio probatório, nós, aqui, enquanto responsáveis pelo jurídico do município, entendemos que aí, por essa perspectiva jurídica, haverá uma comunhão de interesses, tanto da administração pública, como também de nós, administrados. E que, de novo, se reitere. Tanto eu como o Dr. Rogério, também somos servidores. Também somos, né,
empregados públicos no termo correto aqui, já que é via CLT. Então isso envolve naturalmente também os responsáveis pelo jurídico do município. Não tem como ser diferente. Então, de maneira resumida, até acho que me estendi um pouco, a apresentação é nesse sentido. Fazer com que se aprove, sempre respeitando aí as opiniões mais diversas possíveis, né, um regramento que vai trazer benefício para todo mundo. Não apenas para a administração pública, mas também para nós, e aqui eu me incluo também quanto a isso, né, servidores públicos. Essa é a intenção, acho que, inicial desse nosso debate. Rodrigo, eu devolvo a palavra para você para que você conduza brilhantemente aí os debates. Obrigado pela atenção. Obrigado, doutor João. O Rogério gostaria de falar alguma coisa, Rogério? Nesse momento, não? Doutor Tiago, então, procurando ser justo também, o doutor João usou a palavra por 11 minutos. Então, eu passo a palavra ao doutor Tiago para que faça suas considerações, tá ok? E depois a gente abre espaço primeiramente para os vereadores fazerem as suas perguntas ou colocações. Por favor, doutor Tiago. Boa noite a todos. Cumprimento aqui todos na pessoa do presidente da Câmara, doutor Rogério, doutor João também. Agradeço ter falado 11 minutos, porque senão falar 5 era difícil. De fato, a colocação do doutor João está correta, tá? Todos os entes públicos, eles, em regra, possuem sim legislação para ambos os temas, tá? Eu vou, na verdade, só fazer aqui alguns apontamentos, porque nós lemos os projetos e aí a gente vai trazer a nossa visão. O projeto 04, que ele é do estágio probatório, ele prevê ali uma avaliação ao final, próximo do final dos 3 anos. Comparando aqui com projetos de outros municípios, inclusive, a gente vê que essa legislação, quando a gente fala de uma avaliação, a gente pensa que o trabalhador ele não pode ser surpreendido ao final com uma avaliação. Por quê? Tem que ser seguido aqui também os regramentos da Constituição, os princípios, como eu tenho que ter a eficiência, a razoabilidade, a proporcionalidade, o devido processo legal e o caráter pedagógico da avaliação. Então, quando eu penso dessa forma, eu vejo que nos outros municípios o que existem várias avaliações ao longo desses 3 anos para que seja feito apontamentos para esse trabalhador, para que ele saiba naquilo que ele está indo bem ou mal, para que ele possa melhorar e ele não seja ao final surpreendido. Então, nesse projeto, a única coisa que seria a sugestão aqui do jurídico na visão do sindicato seria de não estabelecer apenas uma avaliação, mas sim várias avaliações, para que ao final seja feita uma somatória para chegar na pontuação, dando a oportunidade ali para o trabalhador dele saber no que eventualmente ele estava errando ou acertando para que ele possa melhorar e não seja surpreendido ao final ali, tá? Para ele ter efetivamente um caráter pedagógico. No projeto 05, que é do processo administrativo, eu já fiz alguns apontamentos a mais, tá? Lendo o projeto, eu vejo lá no projeto que ele tem sindicância punitiva, tem PAD punitivo. Assim, para um jurídico, já não é fácil o emaranhado de leis que nós temos ou de artigos que nós temos, né? Imagine quando você pega, às vezes, servidores que não têm esse conhecimento. Então, o primeiro ponto que eu pensaria aqui nesse projeto do processo administrativo era fazer uma simplificação nele. Para mim, a sindicância punitiva, ela deveria de ter ali a fase de apuração para somente concluir se vai abrir o processo ou se vai arquivar, sem punição. E aí abrir o PAD efetivamente para fazer oitiva de testemunhas, fazer colheita de provas, para daí chegar numa punição ou não punição, arquivamento.
que, ao meu ver, lendo o projeto, eu senti que a sindicância já permitiria punição. E aí ficaria ali praticamente uma sindicância ou um devido processo, o PAD, e o qual deles que eu uso. Tá? Então, a minha sugestão seria de simplificar, de deixar só o PAD como processo e sindicância apenas para verificar se vai mesmo abrir ou não. Pode ser que depois o doutor até explique algo diferente, mas foi isso que eu senti do projeto. Tá? Uma coisa que questionam muito nós aqui é a composição da comissão disciplinar. Trazendo aqui para o CPC, é lógico que você não vai trazer o amigo, então também você não pode trazer o inimigo. Acho que poderia incluir lá que não vai ser incluído na comissão o inimigo. Mas uma sugestão seria não colocar também na comissão quem possui cargo em comissão. Ah, mas por quê? Porque ele é um servidor público estável? Sim. Só que o cargo em comissão, eu estou aqui desde 2007. E de 2007 para cá, a gente percebe que às vezes esse cargo em comissão ele é utilizado com peso político. E aí nesse peso político, às vezes fica aquela situação, eu faço o que eu acho correto ou eu faço o que me mandam para mim permanecer nesse cargo em comissão. Então essa é uma preocupação aí do jurídico do sindicato. Tá? Então eu acho que se excluísse os inimigos e cargo em comissão seria excelente, porque aí eu mantenho o servidor público efetivo para estar debatendo e ele já não vai perder, porque ele não tem essa comissão, esse comissionamento, né? Uma sugestão ali, existe ali já no projeto a garantia salarial durante a apuração, eu acho perfeita. Eu acho que seria assim redundante, mas seria interessante acrescentar lá que o tempo de percurso, como está no CPC, também garantir isso tanto para quem está sendo investigado como para as testemunhas. Eu digo isso por quê? Porque nós temos Piramboia, que é bem distante. Então, se eu marcar aqui às 3 da tarde para fazer uma oitiva, de Piramboia aqui ele vai gastar um tempo maior do que quem está aqui mesmo para poder fazer esse percurso. Então, acho que esse tempo de percurso também teria que estar incluído para não ter descontos salariais. Aqui tem um dispositivo, o artigo 22 lá, que ele trata da possibilidade, em alguns casos, de conversão em multa quando há uma iminente necessidade do poder público em manter o trabalhador na função. Essa pena ela está lá com 50% nessa possibilidade. Aqui, assim, salvo poucos cargos, se você olhar na folha de pagamento, muitos trabalhadores aqui ganham 2.000 e poucos reais. Então, se eventualmente se pegar ali, que nem se falou, um motorista, por exemplo, tirar 50% dele num mês para ele trabalhar, eu acho que isso vai sacrificar demais ali essa pessoa. Então, assim, eu acho que a pessoa fazer lá uma opção junto com o poder público por converter em multa, eu acho que é salutar, mas talvez uma multa aí de uns 20%, para não apenar demais também o trabalhador, né? Eu entendo que tem que ter o caráter pedagógico, né? Mas não confiscatório. No artigo 53, ele traz aqui um misto, mas o ponto central desse artigo aqui, ele fala em questão de aposentadoria do trabalhador. Seria aquele assim, eu estou sofrendo um processo administrativo, eu vou pedir a minha exoneração. Ele pode pedir a exoneração. Eu vejo que assim muitos municípios não impedem isso, só que quando eu trato inclusive aqui da aposentadoria, eu acho que teria um grande problema porque nós não temos um regime próprio, né? Eu acho que isso é caso daqueles municípios só quando tem regime próprio. Aqui, como quem vai aposentar o INSS é outro ente, eu na verdade sugeriria até a supressão, excluir o dispositivo 53 ali, tá? No aspecto da legitimidade representativa, no artigo 57, eu só comentei aqui que eu deixaria de modo mais amplo
entidades representativas de classe ou entidades sindicais associativas, porque quando eu começo a travar, eu começo a ter que ter interpretação sobre quem que vai poder representar ou não. E aqui no município, basicamente, quem tem às vezes atuado com frequência é o sindicato e eventualmente nós já tivemos no passado a atuação da federação, tá? Então eu deixaria mais em aberto, isso daí só uma sugestão. Como hoje a gente vive num mundo virtual, processos judiciais eles vêm sendo feitos de meios eletrônicos, ainda que aqui porventura não tenha aí um sistema para isso, mas eu acho que poderia pelo menos incluir a possibilidade da participação de forma virtual. Assim, eu sou de Piracicaba, o doutor comentou que é de São Paulo, né? Então, assim, às vezes pode ser até misto. O investigado pode até ir aqui, porque para ele talvez seja mais fácil, porque ele não tem ali o meio tecnológico. Mas, de repente, se ele quiser também estar lá em Piramboia e quiser participar por vídeo, eu acho que não precisa nem travar o meio de plataforma. Eu acho que ali, a gente hoje tem várias plataformas, né? Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, mas o próprio WhatsApp também faz essa chamada de vídeos, que eu acho que garantiria ali o amplo processo, devido ao processo legal, contraditório, e facilitaria para todo mundo. Eu fiz aqui no final aqui a questão de estruturação do projeto. O projeto ele é longo, de fato, né? Tem bastante pontos aí. Então, assim, de sugestão nossa seria aparentemente essa parte de simplificar ele, até deixar ele um pouco talvez mais enxuto, deixando ali sindicância para uma coisa, o PAD para outra, se reduzir essa multa aí naquela possibilidade da troca lá, porque em regra são poucas as situações que vão o ente público precisar, mas a gente sabe que às vezes tem um médico, às vezes tem um motorista da ambulância que é de extrema necessidade aí na prestação do serviço, né, público. E também se pegar 50% do salário dele, vai fazer muita diferença para ele. Na parte do processo administrativo em si, eu entendo que é ideal sim regulamentar. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem um artigo que ele está correto, que ele fala que você não pode utilizar dos meios públicos, das maquinários públicos para prestar serviços particulares. Eu estou aqui desde 2007, então a gente já presenciou situações no passado em que o prefeito mandava, o chefe de setor mandava e o prestador de serviço ia executar o serviço. Então, assim, eu só quero crer que isso não seja interpretado como não executar o seu serviço, porque isso não é serviço do servidor. Inclusive, eu já comentei com alguns servidores que se vier uma ordem dessa, é para solicitar que dê por escrito, porque ele é um mero cumpridor de ordens, né? E para que ele não seja lá na frente impactado com algo que mandaram ele fazer, né? Seja no processo administrativo, seja até num inquérito, né? Até para onde seja que vá. Então, assim, basicamente seriam esses os apontamentos aí que a gente fez. Eu acho que salutar seja assim regulamentado, e a gente faz essas sugestões para que haja um equilíbrio entre tanto num projeto como no outro projeto. Aí eu quero agradecer a todos, devolvo a palavra para o Rodrigo aí para dar continuidade. Obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Vocês querem fazer esclarecimento antes de passar daí ao questionamento? Senhor, tudo bem para o senhor? Sem problema? O público presente aceita fazer esse esclarecimento antes, depois eu passo para os vereadores, pode ser? Então tá bom. Por favor, doutor Rogério. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Pessoal em quem eu cumprimento todos os presentes aqui. Boa noite, doutor Tiago. Prazer revê-lo por aqui. Bom,
Só alguns esclarecimentos sobre os projetos, né? Primeiro ponto, referente ao projeto do estágio probatório, que constou apenas uma avaliação. A gente discutiu isso na época, a questão aqui foi mais técnica por conta de pessoal, né? Hoje a prefeitura, infelizmente, não tem muitos servidores para que desse conta de fazer muitas avaliações. Mas é um ponto que a gente pode voltar a discutir, aí colocar mais avaliações, umas 3, por exemplo, uma por cada ano, a gente poderia voltar a pensar. É só para esclarecer em relação a por que a gente colocou só um ponto. Eu vou tentar voltar. Essa última situação que o senhor mencionou, referente assim, ao servidor, que falou, olha, você tem que ir lá fazer aquele serviço que ele sabe que não deveria fazer, mas ele fica meio que constrangido a fazer aquela situação. Isso é justamente para que ele possa ter mais um embasamento para ele se recusar a fazer essa ordem ilegal, né? E a gente está atento para isso, sim. Tentando, inclusive, coibir esse tipo de ordem, que a gente está tentando regulamentar essa situação para que isso não ocorra mais. Para que o servidor possa ter segurança em falar, não, eu não vou fazer, estou colocando aqui no papel e vou encaminhar um pedido para abertura de sindicância ou processo administrativo em relação ao senhor. Então, é mais ou menos isso. Eu sei que é difícil isso acontecer, mas é uma possibilidade, né? No ponto dos 50%, infelizmente a gente sabe que tem alguns servidores que são mais próximos da gestão e outros que são mais distantes. A gente quis colocar uma penalidade um pouco maior para que isso não surta como uma facilidade para o servidor. Porque se ele tiver uma suspensão, ele vai ter 100% do dia cortado, né? Então, com os 50%, ele teria até já uma benesse, apesar da administração precisar dele. Então, esse foi o ponto que a gente tentou colocar ali metade do salário. Eu sei que pesa, que é difícil para o servidor, né, para qualquer servidor ter 50% do salário cortado, né? Mas é só para justificar o pedido. Nos outros pontos, né, que o senhor levantou, acho que foram muito bem considerados, né? Acho que a gente pode, inclusive, delimitar melhor. O doutor João vai explicar isso em relação à sindicância punitiva e ao PAD, né, efetivamente. A ideia da sindicância seria fazer um processo mais sumário, mais conciso, mais rápido, né, para tentar uma apuração, né? E se fosse o caso, estabelecido, realmente foi aquele servidor, está tudo demonstrado, já aplicaria a punição. Então, mas essa foi a ideia, de fazer uma coisa mais concisa. E o PAD para um processo mais alongado, que demande de mais provas, de ouvir mais testemunhas, uma questão mais complexa, né? Então seria, a princípio, essa situação, mas o doutor João vai falar com mais propriedade sobre isso, né? Eu acho que esses são os principais pontos. Os demais pontos, eu acho que sim, a gente poderia ouvir, né, a opinião dos vereadores, a população, para que a gente possa aí amadurecer melhor. O senhor tem razão, esse projeto é muito extenso, a gente pode tentar dar uma enxugada nele, né, dar uma melhorada, sem que a gente interfira na questão dos direitos do servidor, né? Então, a nossa preocupação maior foi essa, de garantir os direitos de ampla defesa para o servidor, para que ele possa realmente, se for o caso de ser punido, poder ter se defendido aí à saciedade, para que não tenha nenhum problema com ele saber que realmente fiz alguma coisa errada, fiz a minha defesa e fui punido. Independente disso, ele depois já pode procurar a justiça e tal, mas para que tenha um processo regular, que ele tenha cumprido isso. Em relação ao servidor comissionado, só uma consideração. A ideia, pelo menos que eu tenho observado ultimamente, a administração tem alocado alguns servidores efetivos
para cargo comissionado. Então, nesses casos, eu acho que a gente poderia excepcioná-los, porque apesar de ser comissionados, eles são efetivos. Então, nesses casos, a gente acha que poderia até fazer uma exceção nesse sentido. Agora, os servidores comissionados puros, eu concordo que não poderia fazer parte da comissão. Né? Serão essas considerações. João. Obrigado, doutor Rogério. Só lembrando, né, que o projeto está tramitando pela Câmara. Né? Hoje ele se encontra nas comissões e por isso que antes dele ser trazido ao plenário para votação, né, e antes das próprias comissões exararem seus pareceres, é que foi marcada essa audiência pública para tentar, vamos dizer assim, amadurecer o projeto. Né? Logicamente que se chegar na conclusão de que o projeto precisa ser totalmente reanalisado, há a possibilidade ainda de um pedido de retirada desse projeto, a apresentação de um substitutivo, ou, se forem mudanças pontuais e as comissões entenderem por bem, apresentarem emendas modificativas, supressivas, naquilo que couber. Tá ok? O doutor João pediu a palavra mais um minutinho. Tudo bem, doutor Tiago? Pode sim. Tá ok? O importante é isso, é a gente ter uma conversa ampla, democrática, com bastante respeito, para a gente amadurecer o projeto, esclarecer as dúvidas da população, dos vereadores, para que não seja votado nada no atropelo e gerando mais incertezas e mais dúvidas junto à nossa população. Tá ok? Por favor, doutor João. Obrigado, Rodrigo. Eu queria só exteriorizar aqui que eu estou muito feliz com a receptividade por conta do doutor Tiago, que representa os servidores, e pela possibilidade de debater isso amplamente, porque me parece que agora, já com o avançar aí das nossas discussões e apresentações, já começa a criar uma maturidade no que diz respeito ao que a gente está discutindo aqui. E me parece que há já uma comunhão de interesses. Nós temos que regulamentar isso para o bem de todos. Naturalmente, um ajuste ali ou outro é necessário e tem que ser feito mesmo. Mas a gente tem que pensar com uma finalidade. Nós estamos num caminho e a gente quer chegar onde? Na aprovação. E acho que isso tem uma comunhão de interesses quanto a isso. Né? Bom, dito isso, só para até já avançar aí com vocês, no que diz respeito à sindicância, até dirigindo a palavra para quem está aqui presente, a gente tentou, apesar dos quase 60 artigos do projeto de lei, era necessário ter uma regulamentação um pouco mais extensa, mas tentar deixar ele objetivo, ainda que isso soasse um pouco distoante. Mas o ponto é, diante de infrações pequenas, que em tese são pequenas, por exemplo, reiteradas faltas durante uma semana sem a devida justificativa, nós temos um processo simplificado, igual o doutor Rogério mencionou, igual o doutor Tiago falou, que é a sindicância. E aqui no artigo 5º, doutor Tiago, a gente entende que está até bem claro essa situação no seguinte sentido. A sindicância é um processo enxuto, conduzido naturalmente por servidores nomeados na forma do projeto de lei, que ou resulta o arquivamento, como o senhor mencionou lá, que talvez não ficasse tão claro, mas está no inciso 1 aí, que pode resultar no arquivamento, ou quando as penalidades que estão sendo apresentadas ou levadas à apuração estão sujeitas à advertência ou suspensão, que são penas mais brandas, ou se for o caso de uma conduta que hipoteticamente já possa de alguma forma resultar numa demissão, por exemplo, um desvio de valores públicos, aí nós temos a determinação para nem observar a sindicância, para ir já direto para o processo disciplinar, que ele é mais extenso. Então aqui, no artigo 5º, doutor Tiago, a gente entende que está bem claro isso. Sindicância, punições que em tese, condutas, aliás, que em tese estão sujeitas a punições mais brandas, advertência, suspensão e ou arquivamento, e aí para casos mais relevantes, aí já ingressa com o processo disciplinar de uma maneira mais efetiva. E lembrando, só para que fique claro também, que o nosso exemplo que a gente está falando do desconto de 50% aqui, isso acontece, se acontecer, depois de garantidas todos os direitos constitucionalmente reservados. Né? Então a pessoa vai ter uma punição de 50% do salário de um dia, 2 dias, mas não vai ser de um dia para o outro. Não vai ser de uma semana para outra.
vai ser após a instauração, né, naturalmente aqui dentro do projeto de lei da comissão, da portaria, garantir os prazos para defesa, recursos, só quando não tiver mais possibilidade de discussão, aí é que vai se aplicar a pena correta. Tá? E por fim, só mencionar aqui também que, viu, doutor Tiago, a gente pode até alinhar isso oportunamente, mas a nossa intenção aqui é, aprovando o projeto de lei, viu, Rodrigo, vereadores, enfim, estabelecer cursos de capacitação para os servidores para entender de maneira mais efetiva o que a gente está falando. Tanto para capacitar eventuais servidores que farão a composição das comissões, porque não adianta nada também a gente ter o direito garantido, ter a norma prevista explicitamente, mas o servidor não conseguir aplicá-la. Então é a intenção nossa fazer um curso de capacitação para esses servidores, por um lado, para fazer com que eles possam conduzir as comissões dentro do que a gente espera, dentro do que existe na Constituição, e por outro lado também para que os servidores tenham a ciência e a capacitação para poder fazer a condução necessária enquanto investigados, administrados também. Então essa é a intenção e a gente pode até evoluir depois em 4 mãos quanto a essa capacitação futura dos servidores. Acho que é isso, Rodrigo. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor João, mais uma vez. Por favor, doutor Tiago. Das considerações feitas aqui, eu acho que pelo menos uma avaliação por ano estaria razoável. Tá? Quanto à multa de 50%, eu fico pensando assim, ó, o trabalhador ele vai ter que trabalhar 100% e vai ter ali retirado 50% do seu salário. Eu acho que muitos trabalhadores vão falar, então eu prefiro ficar suspenso sem receber, porque eu vou fazer bico, que aí eu consigo fazer um salário próximo daquilo que eu ganharia, entendeu? Então eu acho que fugiria a proporcionalidade. Na questão da sindicância, eu entendi até a colocação do colega. Assim, eu só fico numa preocupação, porque como eu estou desde 2007 aqui, a gente já viu prefeitos e prefeitos, inclusive eu já cheguei a ver demissão aqui, sumária, sem abertura de processo administrativo. Teve um caso desse. Ah, tá. Não, sim. E na verdade, na época, nós entramos com ação e reintegramos o servidor, tá? Mas assim, na ausência da lei municipal que trata do procedimento administrativo, nós temos a lei federal. Então, no mínimo o que teria que ser respeitado naquela época era a lei federal, que era abrir, apurar e depois, eventualmente, aplicar ou não alguma penalidade. Aí, assim, ó, eu fico aqui com uma preocupação dessa sindicância, da interpretação que ela venha a ter no futuro do que o que é pequeno e o que não é pequeno. A não ser que assim esse regramento aqui ele fosse mais afunilado, já que o colega falou assim, uma falta reiterada. Então, de repente, se a sindicância fosse algo estabelecido ali, tipo que fosse por provas documentais ou então que demandasse um valor até de discussão de X, né, não sei, alguma forma de chegar num limite para que o poder público não possa escolher a qualquer momento, para esse eu vou aplicar sindicância, para aquele eu vou fazer PAD. Na onde? Não, mas assim, ó, escolher se eu abro um ou outro. É isso que eu estou dizendo. Delimitar, mas no sentido de que quem for fazer a opção de abrir um ou outro tenha um direcionamento mais claro. E não fique na mão dele, tipo assim, ó, para esse eu vou abrir sindicância, para aquele eu vou abrir PAD. Entendeu? É que assim, eu falo pela experiência que nós tivemos aqui desde 2007, entendeu? Ou então deixaria só PAD, ou então eu estabeleceria algumas regrinhas a mais aqui, para saber em que momento que se aplicaria essa sindicância. Por isso que, assim, no meu sentir, se fosse só PAD, seria mais simples de entender.
né? Tipo, eu não tenho duas regras, eu tenho uma só e essa uma só aplica para todo mundo. Na verdade, foi nesse sentido que eu fiz as colocações aí. Tá? Então, acho que basicamente era isso aí, eu agradeço. Muito bem. Obrigado, doutor Tiago, obrigado, doutor João, obrigado, doutor Rogério. Eu vou abrir espaço, primeiro, para os nossos representantes eleitos, os vereadores, caso alguém queira fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida. E lembrando, só para retomar aquilo que eu já falei anteriormente, né, que o projeto ele está tramitando na Câmara, tá ok? Então todas essas ideias que estão sendo expostas aqui, tanto pelo Dr. Tiago, representando o sindicato, como os nossos procuradores do município, né, os vereadores depois podem, junto com a nossa assessoria, pegar essas sugestões e transformar em textos e emendas. E aquilo que eu falei, se eventualmente precisarem mudar o projeto por inteiro, se chegar a essa conclusão, se for o caso, avaliar uma possível retirada do projeto, ou se for o caso, apresentar um substitutivo. E eventualmente, alterações pontuais, seguir o procedimento que está previsto no nosso regimento interno, né, através das emendas modificativas, supressivas, aditivas, etc. Senhores vereadores, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Por favor, vereadora Daniele. Gostaria de vir aqui na frente? Boa noite a todos os presentes. Boa noite aos nobres colegas. Com relação ao projeto do estágio probatório, eu acho que caberia uma emenda realmente, né, como nós já estávamos discutindo aqui também. Até por isso nós não colocamos para votação, né, só a leitura do projeto. Então eu acho que uma emenda seria o suficiente para suprir a lacuna existente. Com relação à PL 5 de 2025, realmente tem várias partes no texto que ficam um pouco conflitantes, algumas situações que eu acho que devem ser revistas. Até como foi proposto, o Rodrigo até disse, eu acho que por conta do tamanho até, né, do projeto em si, eu acho que vamos falar, uma opinião minha, né? Mas eu acho que para a gente não ter que fazer muitas emendas no projeto e tudo mais, ou até mesmo rejeitá-lo, eu acho que seria interessante o Executivo retirá-lo para fazer essas adequações conforme foram expostas pelo doutor, né? Para a gente poder depois reavaliar esse projeto com uma atenção maior, redobrada, né? Com essas correções, com essas mudanças, realmente, eu acho que ficaria mais adequado para a gente analisar posteriormente. E daí sim, caso mesmo assim a gente visse alguma necessidade, nós poderíamos aí emendar de alguma forma e ir para a votação. Eu acho que ficaria melhor. E até dou uma sugestão também para o Executivo, que eu acho que seria de grande valia para o nosso município, que vocês pudessem até dar continuidade, né, ou iniciar, não sei, a respeito de uma reestruturação, né, dos cargos no município, porque está bem defasado, a gente sabe de todos os problemas existentes. Então, acho que seria um bom ponto aí de partida já, uma reestruturação administrativa, né? Eu acho que seria interessante a gente partir por esse lado também. E outro ponto também, com relação a essa PL 5, eu acho ela interessante, né? Como o doutor disse, nós temos que ter uma regulamentação, caso nós queiramos realmente andar na linha, né? Ajudar os próprios funcionários, mas acho que tudo isso tem que ser revisto de acordo com o nosso município, né? Porque cada município tem o seu modo de agir no cotidiano, né? E outra coisa também, eu acho que para avaliar, como o doutor bem disse, eu acho que também tem que ter a capacitação desses profissionais que vão fazer parte, né, da comissão para avaliação,
porque muitas vezes as pessoas são colocadas lá numa comissão para avaliar e elas não têm conhecimento nenhum do que elas estão fazendo ali, do que elas têm que avaliar, né? Não conhecem, às vezes, sequer a lei que elas têm que se basear para atuar. Então, eu acho que essa capacitação é essencial, se a gente quiser realmente que a lei seja executada de maneira correta, para não prejudicar os funcionários, né? Para não haver uma distorção aí em nenhum momento. É só isso. Boa noite a todos e obrigada. Muito obrigado, vereadora Daniele. Como vocês estão vendo, principalmente a questão do projeto que envolve o PAD, ele é extremamente complexo e tem gerado muitas dúvidas, né? Então, acho que, assim como a vereadora sugeriu uma análise mais aprofundada de todas essas sugestões, acho que seria bem-vinda, se for o caso, até montar uma comissão conjunta do Executivo com o Legislativo para analisar, eventualmente, essas sugestões e alterações. Vereador Douglas, gostaria de fazer uso da palavra? Por favor, vereador. Boa noite a todos aqui presentes, né? O meu é mais uma pergunta mesmo, que eu também sou funcionário da prefeitura de carreira, e porque o que as conversas que a gente escuta, vai tirar a estabilidade do funcionário. Então, vocês puderam me explicar hoje que não é bem isso. Só que hoje o nosso município, a prefeitura, já tem hoje já enquadra um processo administrativo, não tem? No caso, o funcionário deu um probleminha lá, já tem o processo administrativo que ocorre. Qual que é a diferença de estar acontecendo, desse projeto vai mudar, qual que é a diferença do projeto do que já tem, do que vai vir para a gente votar aqui no plenário? Qual que é a diferença do processo aí? Vocês gostariam de responder já? Por favor, vereador. Estou querendo convidar o senhor a ser vereador, por favor, doutor Rogério. Nobre vereador, na verdade é o seguinte, hoje nós seguimos a Lei 8.112, que é a Lei do Funcionário Público Federal, né? Não é adequada perfeitamente para o município. Como a doutora Daniele mencionou, cada município tem a sua peculiaridade. O que a gente quer fazer aqui hoje hoje não, né? O que a gente está propondo fazer é fazer uma lei mais específica para o município, né? Então, para que não aconteça, como aconteceu no passado, de uma irregularidade, de fazer uma demissão sumária de um servidor, sem ele poder se defender, sem nada, o que levou a justiça a reintegrá-lo no município. Então, para que isso não aconteça, hoje nós seguimos a lei federal, né, para que tenha uma regulamentação mínima de procedimento, né? Mas essa lei vem para excluir isso. A gente deixaria de aplicar a lei 8.112 e aplicaríamos a nossa lei, com um regulamento próprio. Essa vai ser a diferença. Tá? Só mais uma dúvida rapidinha aqui. Um exemplo, acontece aconteceu tudo que tem que ser julgado, o resultado final. Quem que dá o parecer final? Exonera o funcionário ou não? A decisão final é sempre do prefeito. A comissão que conduz o processo administrativo, ela vai fazer um relatório final com uma sugestão de penalidade, se for o caso, né? Ou absolvição, ou alguma penalidade, advertência, multa, advertência, ou suspensão ou demissão. Então, ela sugere, e quem faz a punição é o prefeito. Ele que vai dar a decisão, se ele acata o parecer, ou se ele discorda do parecer, se ele fala, não, essa pena está muito branda, eu entendo que é uma pena maior, mas sempre a decisão é do prefeito. Entendi. Muito obrigado. Viu? Só complementando, quanto ao estágio probatório, no próprio PL tem um dispositivo em que há o reconhecimento quanto à já situação jurídica pré-existente dos servidores que têm mais de 3 anos de serviço público. Então, não seria nada viável, nem plausível, proporcional, e seria absolutamente ilegal, inclusive, ocorrer algum tipo de avaliação para aquele servidor que já esteja há 10, 15 anos no serviço público, porque ele já tem o direito de garantido a essa estabilidade. Então, o projeto de lei ele tem um dispositivo
sendo mais objetivo aí, no sentido de reconhecer unilateralmente essa situação jurídica já estabelecida e consolidada. Para quem tem mais de 3 anos aí de serviço público, não existiria, né, esse estágio probatório. Certo? Muito bem. Mas, por favor, vereadora Rafaela. Doutor João, mas se esse servidor passou num outro concurso, ele passaria por esse estágio combratório? Boa noite. Boa noite. São situações distintas, né? A própria Constituição ela admite a acumulação de cargos em algumas hipóteses específicas. A regra é que não haja possibilidade. Mas, por exemplo, 2 cargos privativos de saúde, um cargo de docente, um cargo técnico, enfim, isso é possível. Então, fora dessas exceções de acumulação lícita, tá? A acumulação ilícita seria objeto de penalidade, em tese, advertência, suspensão. Isso, aproveitando até, doutor Tiago, está estabelecido ali, digamos, matematicamente o que é conduta sujeita à suspensão, o que é conduta sujeita à advertência, o que é conduta sujeita a uma demissão. Enfim, se ocorrer algum tipo de situação em acumulação lícita de cargos, como são vínculos diferentes, aqui ele vai passar por um estágio probatório naturalmente, dentro dessa questão específica. Vou te dar um exemplo. A própria Constituição admite que tanto eu como o Rogério, no cargo de procurador, possamos acumular um cargo de docência. Então, imagine que o doutor Rogério vai ser professor da universidade lá em São Paulo. É possível isso, a Constituição autoriza. Então, haveria um estágio probatório aqui e outro lá, vínculos diferentes. Agora, o que o doutor Rogério não pode, nem o doutor João, nem o doutor Tiago não entra, mas que nós dois não podemos ser procurador em outro município. Se eventualmente acontecer alguma coisa nessa situação, aí nós estaríamos sujeitos às penalidades previstas no regime jurídico, né? E aí seria o caso até de demissão. Acho que é isso, né? A pergunta. Sim, é que na verdade também a dúvida foi um funcionário da prefeitura, que nem o Douglas falou, tem funcionário que tem aí 10 anos, ele presta um outro concurso para uma outra área, vamos colocar, e ele é colocado, ele passou lá, se classificou e tudo mais. Ele tem que passar por esse estágio novamente? Ah, sim. Imagine aí que, de alguma forma, seja alguém da área da saúde, uma enfermeira, um auxiliar de enfermagem, e vai avançando na carreira, né, e adquirir outras qualificações. Vai prestar um concurso para médico, por exemplo, né? Ou até mesmo na nossa área. Aqui agora tem uma discussão do assistente jurídico, mas era assistente jurídico só bacharel, pode virar procurador? Pode, se for via concurso público. Ah, mas ele já passou por estágio probatório enquanto assistente jurídico, mas é outro vínculo. Né? Então, cada vínculo, cada nova realidade, cada novo acontecimento sujeita, em tese, a um estágio probatório. Entendi. Eu achei muito importante isso, porque eu acho que, além disso tudo, dá uma estabilidade para o gestor em si, verificar, né, o funcionário se está apto ou não, né? De uma certa forma, é uma segurança até para vocês como procurador. Por hoje é só. Uma boa noite. Obrigada. Antes de eu passar a palavra para o vereador Marcos, o doutor Tiago pediu rapidinho aqui, tá ok, Marcos? Só um complemento aqui do que a colega está falando. Qual que seria, então, a interpretação do município? A pessoa prestou um concurso público, passou, ela vai assumir o cargo, e se em vez dela pedir a exoneração, ela fizer uso daquela lei municipal que permite o afastamento por 2 anos, ela não estaria acumulando, pelo menos por esses 2 anos, para ela ter um prazo, para ela decidir se ela fica nessa função que ela tinha, ou se ela fica na nova que ela passou? É para você poder. Doutor João, gostaria de responder? Por favor. Por favor. É lógico que a gente trabalha de maneira hipotética, né? Situação hipotética, e teríamos que avaliar o caso concreto. Mas não foge do que tem previsto na Constituição. Se ela está em licença por motivos particulares, isso não implica na extinção do vínculo, né? Então ela mantém o vínculo natural, muito embora ela esteja em licença. Poderíamos aplicar o nosso caso aqui de exemplo agora há pouco. Eu sou procurador, mas aí eu passo em outro concurso. Vou ser procurador aqui em Piracicaba. Ah, mas eu quero, né, dar um jeitinho, vou pedir licença por motivos particulares aqui, não vou ter nenhuma remuneração e vou assumir lá. Não, é uma conduta ilícita e eu vou ser naturalmente sujeito às infrações previstas em lei.
Perfeito. É bom só para explicar, porque com certeza vão surgir esses questionamentos. Só mais uma. A questão da licença por 2 anos também depende da administração ter aquela possibilidade de negar, né? Se ela precisar do servidor, ela vai negar por conta disso. Mas é só essa situação. Vereador Marquinhos Batista. Boa noite a todos. Parabéns à discussão dos senhores aí, que está extremamente esclarecendo muita coisa para a gente. A minha dúvida é o seguinte, a gente está falando da sindicância e a escolha da comissão. Como que vai ser feito isso aí? A gente não poderia pôr alguns limites, algumas escolhas, para não ser política, que nem o doutor falou. A palavra final vai ser do prefeito. Então, algum dispositivo, por exemplo, a comissão vai ser formada por 5 pessoas. Então, uma pessoa da educação, uma da saúde, uma da garagem, tá? E não ser escolhida pelo prefeito, e sim por um sorteio, alguma coisa assim, ou pelos próprios funcionários por votação. O projeto de lei ele tem a previsão justamente para essa escolha, tá? Naturalmente, como a gente está debatendo aqui, absolutamente uma previsão passível de debate, modificação, é só uma sugestão. Sugestão essa baseada tanto na Lei 8.112, como na Lei 9784 de 99, e outras municipais que a gente se inspirou, tá? Mas, vereador, no que diz respeito ao projeto de lei, a gente tem aqui, rapidamente, observando o artigo 29, que nos diz que o presidente deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível do investigado. Então, se a gente imaginar, por exemplo, um auxiliar de enfermagem, né? Quem vai ser o presidente da comissão vai ter que ser ou um auxiliar de enfermagem ou um cargo superior ao dele, nunca inferior. Tá? Ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado, mas sempre portador de diploma de ensino superior. Então, a gente colocou aqui algumas condicionantes para não dar uma discricionariedade ampla ao chefe do executivo. Lembrando que é um projeto que a gente entende que tenha que ser perene, que sirva tanto para essa gestão como para as futuras. Então, naturalmente, o prefeito, enquanto chefe da administração municipal, é competência dele escolher mesmo quem tem que ser o servidor apto a avaliar, investigar e conduzir o processo disciplinar. Mas essa discricionariedade ampla não tem espaço dentro da administração municipal. Então, o ambiente adequado para limitar essa discricionariedade é aqui. Naturalmente, até por conta comparando aos outros municípios, como nós temos poucos servidores, em alguns casos ele vai estar muito condicionado a nomear um ou outro servidor. Mas em, digamos, locais em onde você tem uma oferta grande de cargos, como, por exemplo, os motoristas, né? Aí ele vai ter uma liberdade maior de fazer a escolha dessa comissão. Aqui, o condicionante é ter o mesmo nível ou superior e a mesma escolaridade ou superior, mas sempre portador de diploma de ensino superior. Essa que é a condicionante que está colocada aqui, e, novamente, sem prejuízo aí de ajuste ou debate, enfim. Acho que é isso. Sim, eu concordo com o senhor, mas o meu medo é, como o senhor mesmo falou, a escolha é do prefeito, né? Sendo 3 enfermeiras capacitadas a isso. Ele vai escolher uma, né, independente. Por isso que a gente deveria pôr um dispositivo para que não seja diretamente a escolha do prefeito. E sim, se tiver 5, se tiver 3, ser uma escolha de uma votação ou de um sorteio. Eu acho perfeito, é uma sugestão absolutamente válida. De repente, colocar algum critério de antiguidade, né? Se tiverem mais de 3 opções, a mais antiga automaticamente será nomeada, enfim. Acho que há espaço para qualquer tipo de avanço, não tenha dúvida quanto a isso. E lembra oportunamente aqui que a gente tem um compromisso interno aqui de fazer a capacitação dos servidores, né? Igual a doutora falou ali. A gente entende e pensa da mesma forma, viu, doutora? Não adianta a gente ter um projeto de lei debatendo aqui né, por 2, 3, 4 horas durante semanas, meses, se ele não tiver efetividade. Então, a gente tem como premissa aqui, aprovando isso, organizar, estruturar internamente
com a participação de vocês, inclusive, para fazer essa estruturação dos servidores. Seja para fazer a composição enquanto membros das comissões, né, seja para saber os próprios direitos e deveres enquanto administrados. Também cabe a consideração que o Dr. Tiago fez, né, nesse artigo, a gente já também pensar em incluir aquela questão do inimigo, né, que é bem nessa situação aqui. Vereador Douglas. Vereador Marcos tem encerrado? Obrigado. Hoje, um exemplo assim, o funcionário não é obrigado a participar da comissão processante, é? E nessa nova lei, ele vai ser obrigado a participar se ele for escolhido? A gente entende que, enquanto servidor público, né, você tem que, às vezes é o óbvio, tem que ser dito, tem que servir o público. A gente esquece o que significa servidor público, né? Eu digo isso porque, se há uma determinação proveniente do chefe do executivo, ela, em tese, tem que ser cumprida. Independentemente, e lógico, dentro do contrato de trabalho, das funções, mas, em regra, ele tem que ser cumprido. A determinação tem que ser cumprida. Agora, até mesmo como o Dr. Tiago apontou, existem situações em que a pessoa nomeada para a comissão não estará confortável em participar da condução do processo. Quais são essas hipóteses? Se tem uma amizade um pouco mais íntima, se tem uma inimizade íntima, se tem parentesco. Não faz sentido nenhum eu estar na comissão averiguando, instaurando e processando um cônjuge, um ascendente, um descendente. Então, existem limites para isso. Mas imagine uma pessoa que foi nomeada por uma questão de cargo, dentro do que a gente está discutindo, e não tenha nenhum tipo de impedimento quanto à pessoa que está sendo investigada. Tem um convívio no ambiente de trabalho. Em tese, e por que em tese? Porque a gente tem que avaliar o caso concreto. Mas em tese, ela não teria nenhum argumento para fugir do ônus que recai sobre ela enquanto servidor público. Poxa, me nomeou, eu vou lá cumprir o meu ônus, é meu dever. Quando que eu posso me desvencilhar disso? Quando tiver algum impeditivo disso. Aleguei uma amizade, aleguei uma inimizade, aleguei uma questão de parentesco. Aí realmente tem essas exceções. Muito bem. Mais algum vereador gostaria de fazer alguma consideração, algum questionamento? Se não tiver nenhum vereador, eu passo a palavra ao vereador Daniel. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né? Eu tinha algumas dúvidas que já foram esclarecidas. E com relação à fala do vereador Marquinhos, a questão que levanta, na verdade, entre nós vereadores aqui, é justamente a questão de politização ou perseguição política, né? Então, isso é uma coisa que, claro, é uma lei que vai perpetuar aí, os prefeitos mudam, mas fica a nossa preocupação, né? Que a perseguição possa, por isso a questão dos pesos das medidas, né, do PAT, da sindicância. Então, acho que tudo isso é uma coisa que vai ser ainda analisada pela Câmara, né? Mas era só para colocar isso mesmo para vocês. Alguém mais? Obrigado, vereador Daniel. Não havendo mais vereadores inscritos, eu passo para os nossos cidadãos, cidadãs, os funcionários aqui. Alguém gostaria de esclarecer alguma dúvida, fazer alguma sugestão para ficar registrado? Por favor. Aqui. Se apresente. Boa noite, me chamo Luanda, sou cozinheira em Piramboia. Eu estou no estado probatório e eu gostaria de tirar uma dúvida. Está bem escasso de cozinheiras. Na Escola d'Alva, somente eu, efetivada, né? E eu gostaria de perguntar em questão ao nosso salubre, porque nós trabalhamos
estamos trabalhando em situação precária que nem o nosso IPI de segurança nós temos. Então, nós queríamos, eu estou aqui representando não só a mim, mas as outras cozinheiras também. Queria que esclarecesse essas dúvidas para a gente. Não é o tema específico, mas o Dr. Rogério, o Dr. João gostaria de fazer alguma consideração, por favor. Boa noite. Então, em relação a esse tema, né, eu não sei como o Departamento de RH está tratando, mas o que é importante é que a gente acabou de formalizar uma contratação de uma empresa de segurança e medicina do trabalho. Então, ela vai fazer uma nova reavaliação em todos os setores do município, né, e certamente o seu setor vai ser também examinado e em havendo comprovação, né, qualificação sobre a insalubridade, a senhora também será contemplada. Então, nos próximos dias, já teremos aí o início dos trabalhos com essa nova empresa que vai passar a prestar serviço no município. Tá bom? E aproveitando, Rodrigo, eu inclusive estive junto ao Ministério Público do Trabalho coisa de 30 dias atrás, porque eu estou trazendo isso para vocês, porque em breve vai chegar um projeto de lei para vocês também, propondo a criação de alguns cargos na área da segurança e medicina do trabalho. Isso em decorrência de um TAC que o município fez junto ao Ministério Público do Trabalho. Dentre outras preocupações, o Procurador do Trabalho requer que a gente tenha servidores efetivos que atuem nessa área. Engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, fiscal dentro dessa área de atuação. Então, existe esse compromisso institucional até mesmo com o Ministério Público. Muito em breve, esse projeto de lei vai chegar aí para vocês também. Tá bom? Dúvida esclarecida, Luana? Eu agradeço a participação. Mais alguém? Bom. Por favor, senhor Ari, cadê o microfone? Senhor Ari Jorge. Seja bem-vindo, fica à vontade. Boa noite a todos. Eu só quero perguntar ao doutor, três doutores que estão aí, uma coisa que dói no meu coração. Eu nasci aqui nessa cidade, sabe, tudo que entra o prefeito, ganha daqui, o Zé entra, ganha do Antônio, certo? Aí o que acontece? Essa turma que era do Antônio é perseguido. Esse prefeito atual que entrou agora. Não citando esse homem, não tem nada com ele. Falou do Zé e do Antônio. O que acontece? As pessoas, judiação, tudo é um ser humano. A nossa cidade aqui é cidadinha pequena, uma cidade pobre, que tudo trabalha para comer. Mas entra um prefeito, o que acontece? Persegue a turma que não votou nele. Entra outro prefeito, persegue aquele que não votou nele. O que acontece aqui em Inhambi? Fome. Eu estou concursado. Só que o Joãozinho ali não é concursado. Eu sou concursado, eu votei naquele prefeito que eu quero votar. O que acontece comigo? Manda para Piramboia. Aí eu tenho que pegar o ônibus 5 horas aqui, 5 horas da manhã, sabendo que eu entro às 7 horas. E tenho que ir lá em Piramboia, trabalhar lá. Você acha que é certo isso aí? Eu acho errado. Pelo amor de Deus, gente. Entra prefeito, sai prefeito, é só perseguição nessa cidade aqui. Ciúme, inveja. Está errado, meus senhores. Um prefeito que entra ali tem que ter capacidade, tem educação com o povo. Porque quem pôs o prefeito aqui nessa cidade é o povo. Não é? É o povo que pôs, gente. Então vamos ser educados. Vamos respeitar o povo. O prefeito não tem educação com o povo, judiação. É uma judiação que está acontecendo aqui nessa cidade nossa. Mas não é só aqui. Tudo ao redor é assim. Entra o prefeito, manda embora aqueles coitados que votou contra. Entra o prefeito, judia daqueles que está... Até onde que vai isso aí? Agora eu quero falar para vocês. Está certo isso, doutores? Só isso que eu quero perguntar para vocês. É uma coisa muito errada, é perseguição. É muito feio isso aí. É muito feio mesmo. É só isso que eu quero falar. Queria que isso aí acabasse. Tinha que acabar. Eu estou com 70 anos aqui. É só isso aí que acontece.
Entra o prefeito, sai o prefeito, entra o prefeito, é só perseguição. É um inferno essa cidade aqui, rapaz. Deus me perdoe falar, viu? Eu falo, não tenho medo de falar. Muito obrigado, viu? A gente que agradece, Ari. Obrigado pela participação. Doutor Tiago, por favor. Pela colocação aí dele, e bem colocada, porque já várias pessoas me reclamaram realmente desse fato. Isso é errado, tá? Pode caracterizar aí um dano moral, pode caracterizar até um assédio, pode. Só que a gente, num processo trabalhista, para pedir uma indenização, para que isso acabe, precisa de testemunha. E isso é uma grande dificuldade aqui também no município, tá? Por quê? Às vezes a outra pessoa que fala assim, mas eu vou testemunha e depois eu vou ser o próximo penalizado, né? Então, para ter o devido processo e uma condenação, e quem é condenado não é o prefeito, quem é condenado é o município, né? Para reparar o dano, tá? Mas é errado isso daí, sim. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma consideração? Bom, encaminhando para o encerramento, se algum dos colegas aqui, doutor Tiago, doutor Rogério, doutor João, gostaria de fazer alguma consideração final? Doutor João? Agradeço, Rodrigo. Só agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo os temas, detalhes, enfim, que envolvem essa discussão, que é tão relevante tanto para nós, enquanto administração pública, como para nós também, enquanto servidores públicos. E aqui, deixar claro e lembrar que, tanto eu como o Rogério estamos aqui nesse momento, representando o Executivo enquanto a parte que está apresentando o projeto de lei para a regulamentação. Mas, antes de tudo, tanto eu como o Rogério somos servidores públicos também, né? Então, interessa a pessoa do Rogério, a pessoa do João, mas interessa a nossa coletividade, a nossa cidade ter uma regulamentação específica tanto ao tema do estágio probatório, quanto ao tema do regime disciplinar. E queria encerrar aqui parabenizando você, Rodrigo, pela condução dos trabalhos, parabenizar os vereadores pela criação dessa oportunidade de discussão. A gente tem experiência em outros legislativos, em outros executivos, e, pelo menos na minha visão, o espaço de debate não é tão amplo quanto os que vocês estão proporcionando aqui. As claras, né, transmitido. Então, isso é muito relevante e é de se parabenizar mesmo. Fica aqui o meu registro de agradecimento pela oportunidade e os parabéns para vocês também. Obrigado, doutor João. Antes do doutor Rogério falar, eu peço desculpas porque eu não vi o professor Rafael sinalizando lá, tá ok? Então, eu vou passar a palavra para o professor Rafael fazer uso. Cadê o outro microfone? Já está em mãos? Por favor, professor Rafael. Olá, boa noite a todos aí, aos doutores, procuradores, o doutor Tiago. Só para deixar registrado, lógico que temos comissões, as mais variadas, enfim, esse debate vai longe ainda. Mas para deixar registrado, eu acho que antes, eu sei que hoje é a hora oportuna, porém a hora que a gente tem voz. A hora oportuna é para debater 2 projetos que foram enviados. Um, basicamente, falando sobre, que dispõe sobre a situação do estágio probatório, e o outro regulamenta o que já é regulamentado na federal, mas, enfim, cabe o debate, está tudo bem. Mas acho que antes disso tudo, senhores procuradores, eu acho que nós precisamos ter a reforma, ter um toque, ter um projeto de lei da reforma administrativa. Antes de qualquer debate sobre isso aqui, nós precisamos ter esse debate. Nós precisamos levar isso aí mais a sério. Eu sou um servidor na área da educação. Nós brigamos há anos e anos e anos, o doutor Rogério, que está aí já há tempo, sabe disso aí, de uma luta grande pela classe e por todos os servidores, de modo geral. Então, nós temos uma situação hoje, o próprio doutor Rogério falou, e foi bem simples e sucinto na hora. Os servidores efetivos saem de seus cargos e vão para o cargo em comissão. Por quê? Nós temos diretores não efetivos, nós temos coordenadores que são não efetivos, enfim. Serve aí, eu acho que é um bom momento para só se levantar a situação, já falo com os vereadores também, que eu acho que é importante essa reforma,
um plano de carreira para o servidor. Nós não temos. O cara entra lá ganhando X, ele vai terminar ganhando X mesmo. Não tem um plano de carreira que motive esse servidor, a não ausência, enfim, uma série de fatores que poderia ser discutido, não hoje, não nesses 2 projetos, e sim numa reforma administrativa, que é o que eu penso. Beleza? Só isso. Obrigado. Obrigado, professor Rafael. Alguém gostaria de ter algum comentário, alguma coisa? A vereadora Rafaela. Alguém mais, depois da vereadora Rafaela, gostaria de fazer uso da palavra? Eu acho muito importante o plano de carreira que o Rafael acabou de mencionar, como também um concurso para efetivar as pessoas, para que não seja feito o que a Ari acabou de falar, entre um prefeito e outro e faça a perseguição política. Então, eu acho que isso traz estabilidade para o município, para os servidores, e acaba com esse problema, né, não só no nosso município, mas como em qualquer outro município. A gente fez uma indicação, eu e a vereadora Daniele, do plano de carreira, e a gente gostaria muito que isso também fosse verificado por vocês e que fosse atendido. É só isso, uma boa noite. Muito obrigado. Por favor, doutor Rogério, fazendo suas considerações finais, e depois eu passo para o doutor Tiago. Em relação ao plano de carreira, nós vamos encaminhar para o prefeito, vamos debater, né, com ele, e se aprovado, a gente vai propor até uma comissão, acho que foi bem levantado pelo Dr. Rodrigo, né? Nesse caso, assim como nesse projeto de lei aqui, o 525, como para uma eventual reforma administrativa, eu acho que tem que ser uma questão bem debatida, é um projeto grande, é um projeto que tem que levar em consideração muitos pontos, questão orçamentária, financeira, então tem que ser muito bem debatido, mas será encaminhado sim, a gente, que sai em breve, aí estaremos discutindo esse projeto aí. É uma coisa que é um projeto que nós pessoalmente queríamos, né, mas a gente depende aí de uma indicação do chefe do executivo aí para poder dar início. Em relação à audiência, mais uma vez foi muito bem conduzida. Parabéns ao presidente da Câmara que possibilitou esse debate, né, essa conversa. Né, foi muito salutar as considerações do doutor Tiago, dos vereadores aqui. Eu acho que a minha sugestão seria a gente montar aqui uma comissão mista, né, que o doutor Tiago também possa participar também dessa comissão, para a gente poder reformular esse projeto. Né. Vai ser levado ao prefeito também essa possibilidade, para ver se ele concorda com essa situação de a gente retirar o projeto e voltar a debater para colocar um projeto mais maduro, aí, mais debatido aí com tudo que a gente conversou hoje. Né. No mais, eu agradeço a possibilidade da participação, agradeço pela conversa aqui, com o debate estabelecido entre todo mundo. Né. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, doutor Rogério. Tomara que avance a reforma administrativa, porque os 16 anos que eu tive na casa aqui foi muito falado e infelizmente não avançou. Por favor, doutor Tiago, fazendo suas considerações finais. Eu vou só complementar aqui uma coisinha. Lá na parte da comissão do projeto disciplinar aqui, quando eu penso numa educação, eu penso numa saúde, eu tenho 100% de certeza que eu vou encontrar alguém diplomado, tá? Nível superior. Agora, precisaria só verificar se realmente em todos os setores há alguém para cumprir esse requisito, tá? Porque eu não sei, tá? Tô jogando a esmo, mas... daí não do mesmo setor? Porque aí eu acho que vai acabar acontecendo. Tem alguns setores que vai acabar não tendo, né? Eu acho que é bem provável. Talvez aqui, então, fazer uma colocação nesse sentido aí, tá? Mas tudo bem. E só fazendo um comentário lá, na questão que eu fiz a sugestão de excluir quem estaria em cargo em comissão, na verdade seria a minha sugestão de excluir o servidor concursado que está em cargo de comissão, porque o projeto, na verdade, ele já veda a possibilidade de
um comissionado público participar, porque ele exige ali que seja de cargo efetivo. Então, como ele exige de cargo efetivo, a minha preocupação, como a gente já debateu aqui e houve os comentários, é realmente aquele que está no cargo com a gratificação, ele é servidor público e, de repente, ele acaba pendendo para algum lado ali, só nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aqui o debate, a receptividade e os colegas aqui que estiveram presentes, como todo o público aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Tiago. Só aproveitando então a fala final do doutor Rogério, se realmente chegar nesse entendimento de que vai haver a retirada do projeto do PAD, eu peço então que nos informe essa semana, tá? Porque daí o projeto não avança nas comissões. Exatamente, né? E aí, com relação ao projeto do estágio probatório, imagino que agora os vereadores, recebendo essas informações que foram passadas aqui hoje, consigam eventualmente fazer as emendas necessárias para fazer avançar, né? Mas então a gente fica aguardando então o retorno de vocês essa semana ainda, se possível. Tá ok? Muito bem, pessoal. Agradeço aqui a presença de todos. Muito obrigado pela participação de todos os cidadãos aqui, as cidadãs, dos vereadores. Muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez aqui agradeço ao presidente do sindicato, ao Mauri, ao doutor Tiago, pela participação tão importante, por serem tão solícitos para a gente poder discutir em conjunto projetos tão complexos e importantes para o nosso município, né? Porque, do meu ponto de vista, né, você tendo um procedimento formalizado é uma segurança, realmente, como já foi dito anteriormente, tanto para o administrado como para a administração, né? Porque chegar ao cúmulo, muitas vezes, de um funcionário ser processado de alguma forma, sem conhecer como vai ser o trâmite, como vai ser o processo, né? A gente poderia pegar a analogia até do livro do Kafka, né? Que seria o processo uma coisa muito fora do contexto. Mas acho que depois dessa discussão ampla que teve aqui, talvez essa sugestão de montar uma comissão mista com todos os setores envolvidos aqui, talvez seja o mais ideal nesse momento, né? Mas agradeço mais uma vez, então, muito obrigado. Obrigado, presidente Rogério, pela oportunidade aqui de conduzir os trabalhos. E encerramos aqui, então, essa audiência pública. Uma boa noite a todos.